Olá, dando continuidade, né, sobre este livro e agora falando sobre as histórias de forma individual, eu acabei de me ligar que eu não lembro se eu falei que são 3 histórias e também não assisti o vídeo de volta, mas enfim, são 3 histórias. A primeira eu senti assim que ela foi bem desenvolvida, bem explicada e tudo mais, principalmente o momento de retorno para tirar aquela foto que tinha ficado borrada e tal, mas eu não tenho certeza se isso é uma coisa extremamente positiva, sabe? Porque apesar de ter todo esse retorno, eu fiquei meio perdida em quando que voltou, quando que não voltou, o que estava acontecendo, o que era presente, o que era passado, com quem que estava acontecendo aquilo, então eu fiquei perdida. E assim, para a primeira história, foi a que eu mais tive dificuldade de dar continuidade, tanto que eu levei um tempão para ler a primeira história e as 2 últimas eu li em um dia, né? Ele é bem curtinho, tá? Apesar da personagem principal, né, a que foi de Arrasta, ser uma personagem assim que parece ser muito querida e que, tipo, no livro dá a entender que ela realmente é uma personagem muito querida e tudo mais, essa enrolação para desenvolver a história dela acaba dificultando. Não tô falando que eu desgosto dela, porque eu gosto dela, mas acaba dificultando realmente compreendê-la e gostar dela, porque parece tudo assim, muito. Mas a história em si, pra mim, foi a pior. A segunda história, eu acho assim muito interessante, porque trata de um rapaz que... Eu não sei se eu posso falar isso nas redes sociais, mas que ele era de um grupo complicado do Japão, sabe? Aquele nome mesmo. Que ele era desse grupo, mas quando, inclusive, a partir do momento que ele chega lá no pós-vida, né, do estúdio, a partir do momento que ele chega ali, ele já surta e tudo mais, e, né, tenta levar de arrasta o rapaz que já tinha ido de arrasta também, porque tava todo mundo arrastado, né? Mas o que é interessante é que, apesar disso tudo, ele não é tratado tipo um personagem mau, sabe? Ele é o vilão e é o pior personagem do planeta, provavelmente ele é, mas não é tratado como tal. Só que não é tão desenvolvido quanto o primeiro, ao ponto da gente também simpatizar com ele, se identificar com ele. Mas é a minha história favorita porque eu gosto dessa não dicotomização das pessoas, sabe? Então, o que aconteceu? Ele agride pessoas, sim, mas ele ficou extremamente irritado quando um grupo de crianças jogou a foto de um migrante. Eu entendi que foi no Rio, tá? Mas enfim, jogou a mala, tudo, e destruiu a foto, a única foto que esse menino tinha da família. E pra esse homem que é da história, né, o principal da história, aquilo ali foi absurdo e, tipo, isso não se faz. Levar os outros de arrasta, tudo bem. Agora, vir aqui esculhambar a única foto que ele tem da família, não pode. Isso sem contar que ele também meio que apadrinhou um rapaz que, assim, ele é neurodivergente, apesar de não ficar bem explícito o que ele tem, mas, considerando a identificação que eu tenho, ele é neurodivergente, tá? Então ele apadrinhou esse rapaz e, tipo, ele é extremamente importante pra ele, tanto que o outro trabalhador dele, e assim, o trabalho também não é um trabalho legal, né? Enfim, meio que na verdade eles iniciam um trabalho legal por causa desse rapaz, porque ele não consegue lidar com o fato, porque ele é para ele consertar coisas, então tipo, a partir do momento que chega alguém ali pedindo para consertar, ele conserta sem querer saber o que que é. Ele não tinha entendido que aquilo era uma lavagem de dinheiro e tudo mais, né? Mas enfim. Nossa, calma, cara, eu falei muito. Enfim, então ele tem esse lado, ele não gosta que o outro trabalhador ofenda o neurodivergente, né, o rapaz neurodivergente,
Mas, enfim, então eu acho muito interessante. Eu gosto dessa situação assim. Já a terceira história é para explicar a história do rapaz que cuida das fotos, né? Que ele não tem memória, ele não tem fotos, ele só tem uma foto. E o que acontece é que... Gente, agora eu vou dar um super spoiler, tá? Tipo, os outros, assim, eram no geralzão. Agora vem um spoiler real oficial, então se você não quer saber antes de ler a história, tchau! Mas se tudo bem pra você saber, ou se você já sabe, né? Já viu a história e tudo mais, continuamos aqui. Chega uma menina lá, e esse rapaz faz o quê? Sai com ela, como se fosse tirar a foto, tipo, de uma antiga memória dela e tudo mais. Mas isso não acontece, porque primeiro não foi ela que escolheu, segundo que eles seguem andando e ele meio que ensina ela a como gerar um incêndio, digamos assim. Eu não sei se posso falar isso também, então eu vou dar uma diminuída na palavra, né? Por quê? Porque ela era uma criança que sofria. Quando ela volta desse momento, né? Ela se desarrasta, ela consegue fazer, porque ela estava acorrentada do lado de fora da casa, mas ela consegue fazer as pessoas notarem ela devido ao sinal de fumaça que ela faz, né? Só que isso foi uma interferência do rapaz das fotos, então por isso ele não tem memória da vida dele e nem das fotos dele, ele não sabe nada de nada. Mas existe a possibilidade dele também ter se encontrado em vida com essa menina, só que assim, depois que ela já tá mais velha, o que eu acho assim extremamente insano e amo, tá? Eu amo esse negócio assim que faz você ficar tipo, nossa, e eu não tinha reparado nisso, foi no encontro do livro que um amigo meu falou, e daí eu falei, e se for verdade, isso é muito legal, sério. Parabéns. Enfim, voltando. Mas eu acho assim, muito interessante. Então ele meio que explica. Também é uma história que tem uma leve ligação com a primeira. Ela pode ou não ter uma ligação com a segunda, mas nada disso é explícito, nada disso é destrinchado nem nada, o que não é algo ruim, é algo que eu gosto. Então, enfim. Falei um monte. Sim. E falaria mais. Tchau.